Boa noite, meus queridos amigos da Casa dos Humildes. Estamos aqui hoje reunidos para mais um estudo, a nossa sexta de estudos. E na noite de hoje, com a noite de estudos, André Luiz. Esse estudo primeiro das nossas sextas de estudos, né? Que acontece há 21 anos. Daqui a pouco vamos recordar isso. Mas convido vocês a fazermos uma prece para iniciarmos a nossa reunião. Então, nesse momento, rogamos ao Espírito magnânimo do querido Dr. Bezerra de Menezes, que através de sua equipe espiritual traga ao coração de todos nós fluidos de paz, de equilíbrio, de saúde espiritual, e que esses fluidos também sejam conduzidos às nossas vovozinhas, da nossa querida Casa dos Humildes, que elas recebam da equipe espiritual do Dr. Bezerra o conforto, a ajuda espiritual, os fluidos medicamentosos, mas que essa assistência também se estenda sobre todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, no momento de dor, de aflição e de agonia que a equipe espiritual, as equipes espirituais do Dr. Bezerra saibam prover. Então, agradecendo a assistência amiga do venerável médico dos pobres, o Kardec brasileiro, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui para estudarmos a obra de André Luiz. Vamos fazer, como fizemos semana passada no estudo de Bezerra, um apanhado, uma síntese, porque é a nossa primeira reunião de André Luiz online, e muita gente que não assistia presencialmente passou a assistir às sextas de estudos, né? Então a gente vai fazer um voo rasante na obra do querido André Luiz. É uma obra que estudamos há 21 anos, meus queridos irmãos. E eu quero rapidamente fazer um contorno dessa história, como aconteceu o início dos nossos estudos na nossa querida Casa dos Humildes, há 21 anos atrás. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês viram essa semana a entrevista notável, grave, importantíssima do querido presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kempf. Esse vídeo me foi passado primeiramente por Silvio Mariano, do Jesus no Lar. Eu não pude assistir na hora. Depois me foi enviado por doutora Yali, nossa querida doutora Yali da Casa dos Humildes. Quando eu abri o vídeo e vi o tema, vejam bem, não é? O tema versava sobre poder, fama, dinheiro e elitismo no movimento espírita. Imediatamente, a gente já tem estrada nessas coisas, né? Eu resolvi baixar, antes mesmo de vê-lo, né? Porque eu desconfiei que aquilo ali podia não permanecer depois no YouTube, não é? E dito e feito, né? Depois, quando eu procurei ver pelo vídeo normal, não estava mais, né? Então a gente baixou, novamente trouxemos para o YouTube, né? Não só o português também, Nuno Emanuel, o espírita português, também havia feito o mesmo procedimento. Então, o que é que acontece? Esse vídeo é de importância fundamental. Tá? Então, folgamos, porque a nossa luta, aqueles que morejam com a gente há décadas sabem disso. Né? Muitos anos a gente vem tocando nesses pontos que o Charles Kempf vem tocando agora, não com a dimensão que ele tem. Né? Porque não somos ninguém no movimento espírita. Ele é o presidente de uma
Federação Espírita Francesa. E ele falando dos absurdos dos eventos pagos, né? Os absurdos dos congressos espíritas, onde serve mais para turismo e para arrecadar dinheiro, não para difusão da doutrina. Ele cita até no famoso congresso que houve em Portugal, onde ele fala uma expressão, mesmo sendo francês, ele diz, os palestrantes espíritas bombando, né? Então ele levou o pessoal da França para Portugal. E quando encerrou o evento, de volta para a França, ele perguntou, vocês gostaram do congresso? E aqueles espíritas franceses disseram, Charles, gostamos de ir a Portugal, de visitar Lisboa, mas do congresso não. Eles falam coisas que não entendemos, não é? E que não tocam na doutrina espírita. O Charles Kempf ficou, disse, meu Deus do céu, não é? E ele relata que realmente aqueles oradores que foram para o Congresso de Portugal, eu não vou citá-los, né? São oradores excelentes, mas disse o Charles Kempf, é muito melhor a gente ficar com a base de Kardec, tratar de assuntos realmente de importância como aborto, eutanásia, na visão espírita, a gente tratar da imortalidade da alma, da reencarnação, dos princípios exarados no Livro dos Espíritos, nas 5 obras de Kardec, na Revista Espírita, vejam bem, e nos clássicos, claro, né? Denis, Delane, Flammarion, e nas obras complementares, como Emmanuel, André Luiz, mas vejam bem, e o Charles enfatiza que a gente precisa sempre estar mergulhando na história do Espiritismo. Aquilo que apontamos como Espiritismo de raiz. E alguns dizem, não, mas isso não é ser radical é um mal. Ser radical não é um mal, é um bem. O que é ser radical? É aquele que vai na raiz, na causa das coisas, procurando solucionar os problemas, porque vai à raiz dos problemas, né? Então, vejam bem, então, a entrevista, ele fala no papel da mulher. Eu fiquei muito emocionado, porque eu faço parte de uma casa, meus irmãos, que quando Luiz Honorato saiu há décadas atrás, entrou Ladi Nunes. E vejam bem, em sequência, depois de Ladi, a gente já está na 4ª presidente mulher. Então, Ladi Nunes, Wanda Correia, Albonize Mendes e Ivaneide Áurea. E eu sou de uma terra aqui de Pernambuco, onde também as últimas presidentes da Federação Espírita Pernambucana, a Egrégia Federação Espírita Pernambucana, todas mulheres, não é? Sônia Arruda, Edina Santos, Cristina Pires. Então, Pernambuco está muito bem servido, Casa dos Humildes também. Então, ele levanta um leque, vai desde Lemarri a questão do dinheiro. Né? Que Lemarri se perdeu porque queria vender livro para arrecadar dinheiro e se esquecendo da difusão. E ele disse que esses grandes eventos servem para turismo, mas não tem um caráter de simplicidade que a nossa doutrina requer. Eu fiquei muito emocionado, porque quando a gente fala isso, não sei, eu fico pensando às vezes que as pessoas tomam essa fala a conta de uma fala antipática. Mas não, meus irmãos, é buscando a simplicidade, é buscando o espiritismo genuíno, que é o espiritismo que nasce dessa célulazinha máter, que é a casa espírita, não é? Então, a verdadeira doutrina espírita está na reunião espírita do Centro Espírita da Casa Espírita. Então, eu quero trazer aqui para vocês o relato que temos na nossa querida Casa dos Humildes, 21 anos de estudos de André Luiz. Vejam bem, não são
21 dias, não são 21 semanas, também não são 21 meses, são 21 anos de forma ininterrupta. E eu quero aqui fazer uma saudação à minha querida amiga Nivane Calado, porque quando realizamos em janeiro do ano 2000, a primeira reunião, que era aos domingos, não era noite de estudos André Luiz, era a manhã de estudos André Luiz, sempre no segundo domingo do mês. A noite de André Luiz nasceu quando minha filha nasceu. Vejam bem, Bruna tem 21 anos, a noite de estudos de André Luiz também. Em janeiro, que vem agora, completa realmente 21 anos. E Nivane Calado, nesses 21 anos, jamais se afastou. Até hoje, permanece nos nossos estudos. Nivane, você é homenageada. Quero homenagear a noite de André Luiz a você, a decana, embora bastante jovem ainda, minha amiga. Jovem magrinha, né, Nivane? Jovem magrinha, esbelta espiritualmente. Então, e eu me lembro de tanta gente. Eu estava aqui antes da gravação, mergulhando nas lembranças, e veja o que é o destino, né? Me lembrei, Nivane, de Ana Lídia. A Ana Lídia, veja o que é destino. Hoje eu tenho essa grande amiga e parceira do CH Notícias, que é o jornal online da Casa Humilde, Ana Paula Macedo, né? Quando Ana Paula Macedo nem sonhava em chegar na Casa Humildes, a sua mamãe, Ana Lídia, sempre participava conosco nas manhãs de estudos André Luiz, né? Sempre com aquela forma elegante, né? Participativa, muito inteligente, né? Tal mãe, tal filha, não é? Então, são tantas as lembranças, não é? E a coisa foi mudando. A noite de André Luiz passou para o segundo sábado à noite. Começamos a estudar. Pessoal, domingo, eram 3 horas, de 8 às 11 horas da manhã. 3 horas, né? Com breve intervalo, voltava para o momento final, 50 minutos de debate. Nesse mesmo formato que é presencialmente, com microfone. Agora, por que? Como nasceu a noite de André Luiz? E eu quero aqui relembrar um amigo de saudosa memória, né? Uma personalidade forte, controversa, que é o meu amigo e irmão hoje na pátria espiritual, Lourenço Barros. Lourenço foi um espírita, meus irmãos, que realizou muito com aquele temperamento. Eu ia sempre no César Costa, algumas vezes, ver aquele estudo de Joana de Ângeles. E Lourenço sempre me pedia, Bruno, uma casa feita a Casa dos Humildes, você podia implantar o estudo de Joana de Ângeles. E eu fiquei pensando, e o Lourenço sempre foi uma personalidade controversa, né? Os debates lá no César Costa, confesso a vocês que eu tinha medo, né? Porque eram debates de Lourenço Barros com o querido Hernani Menezes, também desencarnado, né? Mas eram debates inflamadíssimos, como eu nunca vi. Quem chegasse ali pensava que os dois estavam a brigar. E quando terminava a reunião, eles se abraçavam, né? Se cumprimentavam. E Lourenço insistiu muito. Eu disse, Lourenço, eu estou com vontade, me dê um tempo, deixa eu refletir, pensar. Isso há 21 anos atrás, né? Então, eu vi que tinha um estudo de Lourenço no César Costa. Na Federação Espírita Pernambucana tinha um estudo de Joana de Ângeles, do Dr. Otávio Pereira. No Lar de Jesus aos domingos, é um estudo que permanece até hoje, de Jailton Cunha, a quem eu mando um abraço aqui, DJ, o querido amigo DJ lá, com Carlos Vicente, né, Geraldo Vasconcelos, tantos irmãos, Estênio Rios, Eduardo Maranhão.
Mas DJ, de Jailton Cunha, tem esse estudo também desde essa época. Vejam bem. É um pessoal realmente que não larga a charrua, não é? E eu disse a Lourenço, veja bem, tem um estudo da obra de Divaldo, de Joana, com você, na Federação, no Lado de Jesus. Eu não vejo nada de Chico Xavier. Eu não vejo ninguém estudando Chico Xavier. Então, eu vou implantar o estudo na Casa dos Humildes, só que vai ser a manhã de estudos André Luiz. Não vai ser Joana de Ângeles. Ele ficou assim, não está certo. Eu notei que ele não gostou, preferia, né? Ele preferia que fosse Joana de Ângeles, e eu levei esse projeto aqui para Marcos, era o presidente na época, Marco Aurélio. Pessoal, e eu agradeço muito a Marco, porque Marco, de chofre, né? De chofre, conversei com o Amaro, disse que ia apresentar para Marco. Apresentei, Marco me encantou, não, você sabe, daí leve, comece, e começou até hoje, né? É muito gratificante esses 21 anos de estudos André Luiz, e é um estudo da vida na erraticidade, o que é, como é e o que é a vida na erraticidade do plano espiritual. Meus queridos irmãos, e aí já vamos entrar no Espírito André Luiz, na obra do Espírito André Luiz, na personalidade do Espírito André Luiz. Já vamos explorar. Meus irmãos, vejam bem, André Luiz, para mim, é o Dante Alighieri do século XX. Dante Alighieri é aquele notável, famoso escritor florentino que escreveu a Divina Comédia. A Divina Comédia, uma obra inspiradíssima, que para mim, Dante Alighieri, além de grande escritor, era médium, e em desdobramento espiritual, foi levado, né, para aquilo que ele traz na Divina Comédia do inferno, purgatório e o céu. Então, André Luiz é o Dante Alighieri do século XX, mas de uma forma muito mais rica, numa leitura atual, moderna. André Luiz traz todo esse relato. E André Luiz, o título que eu coloquei na nossa noite de estudos de hoje, a obra de André Luiz, Rasgando o Véu de Ísis. Ísis era aquela deusa grega que todas as suas imagens no panteão egípcio, deusa egípcia, não grega, a deusa egípcia, que todas aquelas suas imagens ela se apresentava com véu indevassável. Claro, aquele véu escondia as realidades divinas, as realidades espirituais. E André Luiz vem rasgar esse véu, vem mostrar a realidade espiritual. André Luiz é o efeito estufa mediúnico, o efeito estufa que destrói a camada de ozônio que envolve a Terra. André Luiz é um efeito estufa positivo, através da mediunidade do Chico Xavier. Então, essa camada que encobria a realidade espiritual, ela foi realmente destruída, e a gente tomou conhecimento em tempo real através desse repórter de além-túmulo notável, que é André Luiz, sobre a vida no plano espiritual. Mas, meus queridos irmãos, quem é André Luiz? Vocês sabem que o querido Chico Xavier já tinha sofrido o rumoroso caso do espírito Humberto de Campos, que trouxe a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a Boa Nova, e a família processou Chico. Chico foi defendido nos tribunais pelo Dr. Miguel Timpone,
grande jurisconsulto, a FEB, chamou o doutor Miguel Timpone para defender Chico. Isso tudo está numa obra notável, a psicografia ante os tribunais. E o Chico, a partir dali, o espírito Humberto de Campos, passa a assinar Irmão X. Porque ele tinha um personagem em vida, Cavaleiro XX, e passa a assinar Irmão X. Então, vejam bem, então o espírito de André Luiz, quando se apresenta, um grande médico do Rio de Janeiro, né? Para Chico, ele diz a Chico, junto com Emmanuel apresenta André Luiz e que ia começar um novo trabalho, e o Chico pergunta o nome do doutor André Luiz. E o André Luiz diz, naquele momento, não quis declinar seu nome. O irmão do querido Chico Xavier dormia ao lado, André Luiz, e o querido espírito diz, como é o nome desse menino, né? E Chico responde, André Luiz, meu irmão. Então pronto, a partir de hoje, me chame André Luiz. E André Luiz é esse espírito que representa meus queridos irmãos. Uma pleiade de espíritos nobres. Espírito da mais alta evolução. E é aí que eu quero chegar nesse momento que vamos iniciar a falar mais da obra de André Luiz. Pessoal, Emmanuel e André Luiz. Vejam bem. Quem são os espíritos que estão por trás, acima, trazendo essas mensagens? Pessoal, o Emmanuel, quando traz a obra Paulo e Estevão, ele diz a Chico que ele foi apenas um médium e que ele auria todo aquele conteúdo da obra Paulo e Estevão do próprio espírito do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Vejam bem, André Luiz, quando traz de forma anônima quem são aqueles espíritos, meus irmãos, Aniceto, Clarencio, Alexandre, vejam bem, espíritos maravilhosos que não sabemos o nome, mas o próprio Chico revelou que André Luiz é apenas o repórter que traz aquela mensagem de 12 grandes mestres da humanidade. 12 grandes mestres. E a doutora Marlene Nobre insistia muito com Chico. Chico, revele o nome desses grandes mestres. Por favor. O Chico, depois de muita insistência, revelou um. Ele disse a doutora Marlene, um dos espíritos é Sócrates. Meus irmãos, o ateniense. Sócrates, das tardes de Atenas, do silogismo, da maiêutica, que ensinava perguntando uma pergunta e trazia uma resposta que levava a outra pergunta, e ele, através do diálogo, a tradição livre do diálogo, vejam bem, trazia os ensinamentos para a juventude ateniense. Meus queridos irmãos, Sócrates é um dos mestres que está por trás de André Luiz, trazendo essa coleção maravilhosa, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Vocês imaginam os outros, né? Mas o que eu quero apontar para vocês aqui, né? André Luiz e Emmanuel, a obra O Monumento. A obra de André Luiz e Emmanuel, vejam bem, isso é uma ilação minha, merecia ser encadernada junto e em seguida a obra de Kardec. Tudo num composto só. Né? Os 5 livros básicos, a coleção da Revista Espírita, a obra de André Luiz e Emmanuel. Por quê? Eu falei que Sócrates ensinava nas tardes de Atenas, através do silogismo, da maiêutica, do diálogo,
O Livro dos Espíritos repete a tradição da Grécia Antiga, a tradição livre dos diálogos. Por que o Livro dos Espíritos? Com aquela pleia do Espírito de Verdade estava Sócrates, Platão e tantos outros. Fenelon, Swedenborg, Santo Agostinho. Meus queridos irmãos. E a obra de André Luiz? Lá está Sócrates. Sócrates estava lá nos dias da codificação com Kardec. E está nessa trazedura, dessa revelação imensa espiritual na obra do Chico. O Emmanuel, o apóstolo Paulo, que também está lá nessa equipe com Sócrates, Platão, Fenelon, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, o apóstolo Paulo. Vejam bem, a equipe do Espírito de Verdade também. Então, a obra de André Luiz e Emmanuel. Anotem isso no corpo espiritual de todos vocês. A obra de André Luiz e Emmanuel, trabalho do Chico, é aquele mesmo. É a mesma pleiade de espíritos que estavam em Paris, França, nos idos de 1857 a 1869. Meus queridos irmãos, isso é um encanto da vida. Isso é um encanto da vida. Então vejam a grandeza da obra de André Luiz. E esse espírito notável que quando vem à Terra trazer a obra Nosso Lar, primeiro livro da coleção A Vida no Plano Espiritual, Kardec sintetizou essa temática no Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírita dos Espíritos, quando trata de espíritos errantes, o que é e como é a vida na erraticidade. André Luiz vem fazer o desdobramento de O Livro dos Espíritos, da segunda parte do Mundo Espírita dos Espíritos, através da primeira obra Nosso Lar, e vem falar sobre essa cidade espiritual. Vejam bem. Cidade espiritual. Mas o que é que eu aprendi com o professor Herculano Pires? Meus queridos irmãos, prestem atenção. O professor Herculano afirma que obras como essa, obras de uma grande importância doutrinária, só descem dos planos mais altos à Terra quando a humanidade apresenta as condições psicossociais adequadas. Vejam bem que maravilha. Então, uma obra dessa, quando vem à Terra, porque a sociedade humana já apresenta as condições psicossociais para recebê-la. E vejam bem a grande comprovação de que havia chegado o momento desse desdobramento sobre a vida na erraticidade para o plano físico, porque o Chico lança essa obra. O Chico, que só tinha 3 anos da escola primária. E vejam bem, na Inglaterra, o reverendo sacerdote Wallenhoven lança essa obra notável, A Vida Além do Véu, do reverendo Wallenhoven, obra editada pela Federação Espírita Brasileira. Meus queridos irmãos, do que trata essa obra do reverendo Wallenhoven? Chico Xavier só tinha 3 anos de escola primária. O reverendo Wallenhoven, não. Era instruído nas maiores universidades de Londres. Era um sacerdote da Igreja Anglicana. E as duas obras falam a mesma coisa. Vejam bem, mostrando que a Terra apresentava as condições psicossociais adequadas.
E André Luiz aqui traz a cidade espiritual de nosso lar. Através de obra, ele vai revelar outras. O reverendo Valeove cita as aldeias. Ele não chama cidades, chama aldeias. O reverendo Valeove cita tudo para ele é céu. Então, a parte baixa do céu, a parte alta do céu, vejam bem, descrevendo os umbrais de André Luiz, os planos espirituais mais equilibrados. Ele cita aqui o ministério do céu. André Luiz cita os departamentos, os ministérios também, os ministros. Mas, os queridos irmãos, a similitude, o símile é impressionante. De médios, de culturas distintas, morando muito distantes, vejam bem, muito distantes, mas que vieram aqui trazer a mesma revelação. André Luiz descreve nas suas obras o trabalho das equipes espirituais, intitulando-as de os mensageiros, os missionários da luz, os obreiros da vida eterna. O querido reverendo Valeove chama os batalhões do céu. Vejam bem, os mensageiros, obreiros, missionários da luz de André Luiz, o símile do querido Valeove é os batalhões do céu. O mais impressionante, claro, de uma forma diferente, mas similar. O reverendo Valeove cita nessa obra a existência de montes, bosques, lagos. Vocês se lembram aqui do Lago Azul, de nosso lar? Cita música no plano espiritual, André Luiz também. Meios de transporte. O reverendo Valeove cita carruagens de tração puxadas a cavalos. No plano espiritual, André Luiz já cita o aeróbus, já. Então vejam bem, que coisa impressionante. Um médium não é inculto, mas com estudo insuficiente. O outro sacerdote, instruído nas maiores universidades de Londres, morando a uma distância imensa, não se conheciam, não falavam a mesma língua e deram o mesmo recado. Vejam bem a sabedoria divina. Admiremos a sabedoria divina em tudo isso. A obra de André Luiz vem à Terra revelar a existência do mundo espiritual. É uma obra notável que recebeu do movimento espírita o título de coleção A Vida no Mundo Espiritual. É a coleção Nosso Lar. 13 livros. Eu prefiro, como era antigamente, pessoal, englobar os 16. Porque tem a coleção A Vida no Mundo Espiritual, mas tem também Conduta Espírita, Agenda Cristã e Desobsessão, que André Luiz trouxe no cascata, né? Os 16 livros. Mas vamos ficar com os 13, né? De Nosso Lar e A Vida Continua. Quando a obra de Nosso Lar chega no movimento espírita, ela é impressionante, porque ela toca em todos os departamentos da vida humana. Você pode ler André Luiz como um romance, ele vai te agradar. E é impressionante a atualidade de André Luiz. Você já pode ler a obra de André Luiz no aspecto científico. É impressionante. E traz revelações que a humanidade só alcançaria mais tarde. Como, por exemplo, a obra nos domínios da mediunidade.
onde numa conversa dos instrutores com Evelina e Serpa, os espíritos afirmam que a matéria é luz coagulada. Vejam bem, isso em 1968. 30 anos depois, a ciência moderna, a ciência humana, vem comprovar na atualidade o que André Luiz explica lá atrás. Vejam bem. É um fato conhecido que quando Chico Xavier fez o Pinga Fogo, quando terminou, o querido Saulo Gomes, esse grande jornalista, conversando com o Chico, ele disse: Chico, olha, tem os médicos aqui de São Paulo que eles querem conversar com vocês. Eles querem conversar com você porque eles encontraram um erro na obra de André Luiz, a obra Evolução de Deus. E o Chico Xavier foi lá com aquela simplicidade, Beto Santana, Chico, há um erro aqui. Aí eles apontam que André Luiz descreve uma planta que era parasitária e André Luiz diz que era simbiótica. Ou ao contrário, pode ser o contrário, viu, pessoal? Ou era simbiótica, André Luiz dizia que era parasitária. Vejam bem. E o Chico Xavier fica olhando para eles, isso aquele pinga-fogo de 1971, né? Aí quando aparece o espírito André Luiz no meio daqueles ventos. E o André Luiz olha para Chico e diz: Chico, eu quero que você diga a eles isso. O Chico, mas André Luiz, eu vou dizer isso, diga. E o Chico Xavier olha para os médicos e diz: meus irmãos, vocês me desculpem, mas o querido doutor André Luiz está aqui, ele pede para dizer a vocês que ele está certo e que vocês todos estão errados. Os médicos aqueceram, né, na frente do Chico. Por trás devem ter descido a lenha, né? Mas anos depois, o que é que acontece, né? Do departamento de botânica lá da Unicamp, então, comprova que André Luiz estava certo. A tal plantinha simbiótica era parasitária, o parasitário era simbiótico. Eu sei que ficou comprovado. Vejam bem, a luz coagulada também. Então, André Luiz é notável. André Luiz, quando faz aquelas revelações, você encontra em André Luiz, meus irmãos, os CDs que só apareceram depois aqui na Terra, né? Os tablets, os livros luminosos. Vejam que coisa impressionante. Isso tudo, André Luiz, a obra dele começou a vir na década de 40. Vocês imaginam hoje como deve estar o lado de lá. Ah, que coisa maravilhosa. Então, esse espírito notável traz uma obra que não é dele, é dos 12 grandes mestres da humanidade. E hoje se lê tão pouco André Luiz. Hoje as pessoas leem tudo, querem falar de tudo, mas não estudam a obra de André Luiz, que é uma obra trazida à Terra pelas mesmas entidades venerandas da época de Kardec. Isso aqui eu já demonstrei. Então, eu trouxe aqui algumas obras para fazer um voo rasante para vocês. A gente falar um pouquinho delas, o valor delas. Eu não vou falar sobre as 13, porque é impraticável, né? É impraticável. Só vou olhar aqui para quanto tempo temos, então vamos falar aqui com vocês sobre algumas obras. Pessoal, as duas obras aqui, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Essas duas obras que muitos de nós dizemos o quê, né? Olha, essas duas eu não consigo compreender ainda 20%. É verdade. Tá?
Mas isso é a maior comprovação da mediunidade, porque essas duas obras, o Chico Xavier e o Dr. Valdo Vieira, médium, receberam em cidades distintas, diferentes, distantes uma da outra. O Chico em Pedro Leopoldo, o Valdo em Uberaba. O Chico Xavier recebeu os capítulos pares, o Valdo Vieira os capítulos ímpares. E depois jantavam e deu as duas obras. Impressionante. Por isso a nossa homenagem também aqui ao querido médico Dr. Valdo Vieira. Podemos analisar sempre a nossa análise apressada, que o querido Dr. Valdo Vieira se equivocou, errou em ter deixado o Espiritismo. É só muito cuidado, né? O que é que sabemos das coisas? Então, temos a mania de analisar as pessoas com uma dúzia de palavras. Né? Como somos levianos, uma dúzia de palavras definimos uma pessoa. O Valdo Vieira, nenhum de nós, numa encarnação, vai contribuir tanto como o Valdo contribuiu. Ele errou naquela viagem para Nova York com o Chico, né? É impressionante porque o André Luiz trazia muita coisa para o Valdo também, mensagens, né? A obra Conduta Espírita foi toda recebida pelo Valdo, né? E o Chico Xavier foi avisado por Emmanuel, o Chico, o Valdo vai nos deixar. E na véspera daquela viagem para Nova York, o Chico se encontra com a mãe de Valdo Vieira, Dona Erestina, e diz: Dona Erestina, eu estou tão triste, o Valdo vai abandonar a tarefa, não vai querer continuar psicografando livros. E a mãe do Valdo Vieira ficou, no primeiro momento, revoltada, né? Chico, como é que pode? Você não pode dizer uma coisa dessa, o Valdo lhe ajuda, é abnegado, devoltado. O Chico viajou no avião por 3 vezes, o Chico tentou admoestar o Valdo. Meu filho, não abandone a tarefa. E o Valdo Vieira disse: Chico, você está maluco, né? De abandonar uma tarefa que fazemos com tanto amor. Eu já dei algum sinal de que ia abandonar. E o Chico mencionou mais uma vez. Na terceira, o Valdo esquilou. Chico, isso é um absurdo. E se retirou, foi sentar mais adiante, mas dito feito. Em Nova York chegaram, inauguraram lá um centro familiar. O Chico foi autografar as obras, quando, e no avião, o Chico tinha dito ao Valdo Vieira: meu filho, se alguém se aproximar de você, mesmo que seja a pessoa mais bela, educada, saiba que é um representante das trevas. E o querido Valdo ouviu aquela conversa estranha do Chico, mas quando eles estavam lá no autógrafo, o Valdo Vieira era cirurgião plástico. Vejam bem. E chega ali, naquele momento, uma médica russa, radicada nos Estados Unidos, cirurgiã plástica, e convida o Valdo para fazer um estudo no Japão. Então, o Valdo recebe aquele convite da cirurgia plástica e diz a Chico: Chico, eu não posso, é minha profissão. Eu não posso, em parte, vai fazer especialização. A cirurgia plástica convidou ele para fazer uma especialização no Japão, e ele foi. E o Chico retorna ao Brasil e Emmanuel aparece. O Chico diz: mas Emmanuel, e agora? O que eu vou fazer? O Valdo me ajudava tanto. As obras de André Luiz. E o Emmanuel diz: Chico, ele tem um livre-arbítrio. A vida é dele. Você veio para fazer uma parte e ele fazer outra parte. Mas agora, Chico,
você vai fazer a tua parte e a dele também. O Chico aqueceu, cumpriu essa dupla jornada de trabalho, e o Valdo Vieira, mais tarde, já totalmente entregue às pesquisas cientificistas, sem ciência, a seus compêndios de projeciologia, ele oferece ao Chico, né, como ele diz, a criatura mais evoluída que eu conheci na Terra. Então, a obra Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos é uma obra magnífica, em cidades diferentes, capítulos recebidos, pares e ímpares, e comprovam a realidade da mediunidade, do fenômeno mediúnico. Pessoal, Missionário da Luz. Esse livro é de importância grandiosa. Aqui é estudada a glândula pineal epífise, esse carocinho do tamanho de um caroço de feijão que a gente tem, que só tem utilidade até a puberdade, a adolescência. Mas André Luiz revela que é a glândula da vida mental, formada e envolvida por cristais. Vejam bem, ela é um túnel do tempo de ligação com o plano superior. Hoje essa glândula é estudada na Unicamp, trabalho do doutor Sérgio Felipe de Oliveira, Instituto Pineal Min, toda a comprovação de André Luiz, mas ainda não é o mais importante nessa obra. É nessa obra onde André Luiz descreve o processo de reencarnação de Sigismundo, mostrando de forma completa e absurda a reencarnação desde o momento que o espírito visita a casa paterna e materna, na aproximação magnética com os pais, até o momento que a criança vai dar o vagido. Pessoal, não há livro, eu costumo dizer, há um livro na historiografia universal da reencarnação, que é o livro tibetano dos montes. É um livro do Tibete que ensina a técnica da reencarnação, mas com todo aquele simbolismo. Eu costumo dizer que essa obra do André Luiz, o Missionário da Luz, é o nosso livro tibetano dos mortos. Só que ela é muito mais completa. Ela é muito maior e melhor que o livro tibetano dos mortos, né? Então, uma aula de reencarnação. Como disse o Hernando Guimarães de Andrade, citamos na sexta passada, André Luiz será estudado nas maiores universidades do mundo. Deixo aqui essa previsão registrada e consignada por mim. Pessoal, então, as maiores cadeiras de medicina, de biologia, vão estudar essa obra no futuro, no mundo redimido, na humanidade renovada de amanhã. Está aí o trabalho das AMES, Associações Médicos Espíritas, pelo Brasil inteiro. Para encerrar aqui, só trouxe 5 livros para a nossa reunião. Está aqui no ladinho, na minha estante, tá a coleção toda, mas entre a terra e o céu. Esse livro que mostra o estado das crianças do plano espiritual. Essa criança que desencarnou aqui no Recife recentemente, menininho que caiu do 35º andar. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele pelo qual o escândalo vi. Então, com toda a omissão, aquela jovem patroa, não é? Ninguém passa por uma coisa dessa perante a lei universal de causa e efeito, meus irmãos. Ninguém passa por inocente. Se eu pudesse falar com aquela mamãe da criança, que está no seu afã compreensível, humanamente compreensível, mostrar a ela que ela, todas as noites, seu filhinho está lá
uma instituição como o Lar da Bênção, e as mamães da terra vão até lá rever seus filhinhos que desencarnaram antes do tempo, ferindo a ordem cronológica, né? Porque não é normal, não é natural uma mãe enterrar seu filho. Não deveria ser natural, né? Não deveria ser. Mas veja bem, aqui mostra todo um trabalho da espiritualidade. O caso de Júlio, do menino Júlio, com a glote em chagas, 2 desencarnes seguidos já. E ele vai para o lado da bênção, seguido por Blandina. Blandina, aquela jovem com uma mente de anciã, né? Chico Xavier revela que ela é o espírito meio-meio. A Blandina aqui entre a terra e o céu, né? E mostra todo um trabalho, um conjunto de nobres almas, né? Evoluindo Amaro, Zulmira, né? Então, é uma história linda. Então, André Luiz traz isso de forma romanceada. Revelações científicas, técnicas transcendentes de processos reencarnatórios, né? Aulas sobre o corpo espiritual, o psicossoma. Meu Deus! E tem atrevidos por aí que eu não vou dizer o nome, não por medo de processo, eu não vou dizer o nome para não dar ibope. Mas alguns amigos que mergulham mais nessas coisas, sabem quem é, que querem dizer que André Luiz está superado, André Luiz, Emmanuel, um desses mais novos que andam falando por aí. Meu Deus do céu. É muita ignorância. Muita ignorância. Essas obras devem ser estudadas sempre. A obra de Emmanuel, sua obra de evangelho, seus romances, a coleção Fonte Viva, que o nosso irmão Júlio Galamba vem estudando aí diariamente. Parabéns, Júlio. Né? Diariamente. E Júlio disse que tem um cuidado. E ele se atém ali, é o que eu digo, a letra. Ele lê a página, a interpretação de Emmanuel. Vejam bem, esse é o grande problema que o Charles Kempf revela na sua entrevista. Ele diz que os oradores falam histórias que às vezes não tem nada a ver com o espiritismo. É o que eu digo, que tem muito orador espírita hoje fazendo um stand-up espírita. É a mesma coisa que nas notícias informativas, né? Então, se eu ligo a televisão, eu quero ver um jornalismo informativo, mas é difícil hoje em dia, porque você não vê informação, você vê a opinião dos jornalistas, dos articulistas, não é? É a opinião o tempo todo, e às vezes uma opinião enviesada. Se eu tivesse um grau de ascendência, eu pudesse ligar para uma redação dessa, falar com esses irmãos, eu podia citar todos aqui, da TV aberta, TV paga, e dizer, por favor, eu só quero a notícia isenta. Eu não quero saber da sua opinião, não me interessa a sua opinião. Vejam bem, o Charles Kempf disse que é a mesma coisa. A gente deixa Emmanuel para lá, deixa André Luiz para lá, deixa Kardec para lá, e vamos ficar contando as nossas historietas. E aí, como isso, o povo gosta das historietas, aí é as multidões, o público, o populismo na divulgação, vamos, eventos pagos. Charles Kempf foi muito feliz. Isso uma vez na vida, tudo bem, arrecadar dinheiro fundo, mas quando isso vira um costume, um hábito, olha lá, aí se deixa de difundir, de divulgar para vender o produto espírita, quando não é esse o objetivo. Aí o Charles sempre diz, o que fez a pandemia paralisou com tudo isso. E eu espero que a mensagem chegue aos corações. Caiu fundo, né? Basta, chega. E a obra de André Luiz hoje, pessoal, se encontra no mundo inteiro. Revista Reformador,
mostra aqui, eu fiquei emocionado também com Charles Kemp. Vejam bem. As obras de Chico Xavier, publicada em outros idiomas. Em outros idiomas. Vejam bem. Eu guardei essa revista da década de 90. Porque quem fez isso foi um espírito, para mim, um espírito de luz. Querido presidente da FEB, Nestor Majotti. Um homem que não era rustenguista. Foi a partir dali que a FEB começou a não publicar mais Rustena Reformador. E o Charles Kemp faz uma homenagem. Né? O querido Mazotti foi quem levou as traduções dessas obras para a França, Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Tchecoslováquia, Grécia. Vejam bem, a obra de André Luiz está no mundo, esperando o admirável mundo novo. Esse momento radiante, esse momento magnífico que raiará para toda a humanidade depois das provas acerbas que o Emmanuel se refere na obra Caminho da Luz. Leiam lá. Está lá no final, capítulo final de A Caminho da Luz. A tempestade de dor e amargura que se derramaria sobre toda a terra. Tempos difíceis, tempos estranhos, mas tempos de realizarmos o achote da fé. Meu amigo Luiz Jorge Lira Neto, o achote. Aquele achote. O achote da divulgação espírita que a gente precisa carregar, iluminando a noite do mundo, iluminando a noite da humanidade. Porque, como dizia Leon Denis, esse espírito maravilhoso, né? Esse espírito lírico, Leon Denis dizia assim: o espiritismo é como o luar, que vem iluminar, alumiar a noite das nossas vidas. André Luiz rasgou o véu de Ísis, destruiu a camada que encobria a realidade espiritual, para que a humanidade de amanhã, depois dos escombros, se reerga em bases novas, cristãs, espirituais. Encerro aqui no caminho de Emaús, onde Jesus ia com aqueles 2 discípulos de Emaús, depois que tudo já tinha acontecido, e eles embevecidos com aquele viajante que eles encontraram no caminho, com aquela forma de falar como nenhum homem jamais falou, aquele olhar a exercer um fascínio irresistível, aquela majestade, misto de majestade e simplicidade. Eles chegam na encruzilhada do caminho e dizem: Senhor, o Senhor vai se despedir deles, e eles dizem: Senhor, é noite, não nos deixe, ceia conosco, vem cear conosco. Jesus entra com os discípulos de Emaús, e quando senta à mesa e vai partir o pão, pelo gesto eles reconhecem que era Jesus. Estamos nesse momento, meus irmãos, cada um de nós na mesma estrada de Emaús, nesse entardecer, nesse escurecimento. E o amigo divino caminha conosco, e possamos dizer de forma diferente: Senhor Jesus, é noite nas nossas vidas, Jesus, fica conosco. E ele ficará, e ele partirá o
o pão espiritual que ele ofertou através da terceira revelação de Deus à humanidade, a obra de André Luiz. É um naco. E que naco! Que pedacinho desse pão espiritual, rasgando o véu de Ísis, a obra de Emmanuel, a obra desse gigante Chico Xavier. Meus irmãos, não sabemos quem é Chico Xavier. Quem foi esse que viveu conosco na contemporaneidade e não sabemos quem foi? Que veio acender luzes e estrelas no nosso caminho. Lembra o que o Chico disse ao doutor Canuto de Abreu? Canuto, quando viu as cartas de Kardec, Canuto, tu me acompanha, Canuto, há séculos. Estavas comigo, Canuto, entre os carvalhos das florestas druidas. Vejam bem, esse médium que tem uma trajetória tão imensa que nós não sabemos nada de quem é esse espírito magnânimo, a sua essência. E é ele que nos traz essa obra de luz, meus queridos irmãos. Então vamos encerrar por aqui por hoje, agradecendo a Deus nesse momento, por essa grandeza de revelação, a terceira revelação de Deus à humanidade, essa grandeza de obra a obra André Luiziana, coleção A Vida no Plano Espiritual. E obrigado, Chico. Possamos sabermos que somos espíritos e viver de acordo com essa realidade, renunciando às ilusões do mundo e partindo confiante, um achote da fé, um achote da doutrina espírita. Essa mensagem que vai renovar o mundo, porque ela é a mensagem de Jesus, cristianismo redivivo. Meus queridos amigos e irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz.